Olá, tudo bem com você? Espero que bem. Sejam bem-vindos ao De Corpo e Alma e dessa vez o assunto é a mente mente, mas o corpo não. Fez sentido para você essa frase? Quem vai conversar com a gente sobre isso é a fisioterapeuta Adriana Abril, que está aqui. Vai conversar sobre vários momentos da vida da gente que a gente precisa de colocar um pouquinho mais de atenção ou muita atenção, né? Adriana, agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. E a gente falar sobre a mente que mente, mas o corpo não, serve para todo mundo essa frase? Serve para todos nós que somos humanos, né? Porque nós temos duas coisas que diferenciam nós dos mamíferos: o falar e o pensar. Então é isso que nos diferencia. Então o pensamento não faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Então a mente mente e o corpo não se refere a este momento da nossa vida, porque antes de nós sermos pensantes, nós éramos mamíferos. E quando a gente deixa a cabeça da gente, os nossos pensamentos, levarem as nossas ideias e a gente esquece do corpo, acaba gerando um desequilíbrio? Muitos. E todos os desequilíbrios do corpo é o corpo te mostrando aonde você precisa olhar. Então, quando nós começamos a estudar, né, o Dr. Hammer, para ver o que o corpo estava nos querendo nos dizer através dos sintomas, as pessoas começam a se conhecer melhor e falar, putz, é isso mesmo. Então, assim, é muito importante a gente saber o que o corpo está querendo nos dizer. E a gente conhecer o próprio corpo também, né? Porque a gente olha para o corpo de todo mundo, consegue ver e analisar e até dar algum palpite, mas quando a gente para, se olha no espelho, sente o que está acontecendo de verdade com o nosso corpo, muita gente não se conhece, né? Sim, e os sintomas também, né? Então, assim, por exemplo, existem sintomas que eles estão dizendo claramente o que está acontecendo. Então, parar e olhar, opa, o que o meu corpo está querendo me dizer? Então, vamos dar um exemplo, eu gosto de dar exemplos que facilitam a gente, né, ter uma compreensão melhor. Uma insônia, pessoas que têm muita insônia. Por que eu não estou conseguindo dormir? Ali tem um alerta de uma simpaticotonia de que você está em perigo no horário da noite. Então, assim, então vamos olhar na minha vida. Mas o olhar na vida nem sempre é fácil. Às vezes dói um pouco e o medo impede a gente também de olhar para a nossa vida assim com olhar nu e cru, né? Se olhar, se entender e se respeitar também. Exato, isso, sem né? julgamento, né? Então eu falo, quando você olha para você sem se julgar, nossa, isso foi o maior aprendizado, eu acho, de toda a minha caminhada como terapeuta, foi olhar para o ser humano sem nenhum tipo de julgamento. E você trabalha também com a microfisioterapia. Explica pra gente, o que é a microfisioterapia? A microfisioterapia é uma técnica exclusiva da profissão do fisioterapeuta, uma técnica francesa, que ela procura cicatriz patológica no corpo da pessoa. O que seria isso? O corpo, ele absorve todos os traumas, porque o que separa eu da Marcela é a pele. Porque se a gente não tivesse a pele para nos separar, nós estaríamos todos misturados. Então a pele, ela guarda muitos traumas. E a técnica é, através de toques sutis, você lembrar o seu corpo daquela situação e que ele não está mais naquele momento, que ele não precisa mais daquilo para viver. E a técnica é desfazer essa cicatriz patológica para que você não tenha mais que carregar aquele trauma que você teve um dia na sua vida. E o que é o trauma? O trauma é aquilo que te pegou de surpresa na vida. A gente chama dia, hora e segundo, DHS. Então, o que pega nós de surpresa é o que nos assusta, porque você não tem reação. Você fica paralisado. Os maiores traumas é no paralisar do ser humano, porque ele nem foge e nem luta, que são duas reações dos humanos e de todos os seres vivos, para que você se salve, né? Então, o nosso corpo, ele não trabalha para a gente ser feliz, trabalha para você viver. Porque se você viver, você tem a chance de procriar e dar continuidade à espécie. Então é a mente que vai direcionar para onde esse corpo vai. Exato. Mas se a mente estiver turbulenta, o corpo
trava. E é aí que aparecem certos sintomas, por exemplo, as insônias. Vou dar um exemplo simples também, como infecção de urina, que é muito comum nas mulheres. Porque existem situações de sintomas mais de energia feminina e existem sintomas mais da energia masculina, que é a ação. A feminina é para dentro, o receber, e o masculino é para fora, a ação, testosterona. Então, a infecção de bexiga é uma energia feminina. Então, quando a gente tem infecção de bexiga, a gente está mostrando que a gente tem uma certa dificuldade em se posicionar, em colocar limites. Porque os animais, o que eles fazem quando eles fazem xixi? Eles colocam limites. Marcar um território. Marcar o território. Então, é alguma mulher da sua vida que está invadindo o seu território. E a infecção de bexiga vem depois que a pessoa foi embora, depois que ela não está mais presente na sua vida, porque não precisa mais fazer tanto xixi. A bexiga não precisa mais expandir para marcar o seu território. E daí vai jogar todo aquele tecido que ele produziu para fora. Então é um momento que a sua mente está mostrando para você. Só que você não tem esse conhecimento, você não consegue observar o por trás do sintoma, né? E aí entra mais uma vez o autoconhecimento. Isso, o autoconhecimento de nós olharmos o nosso corpo, o que ele está querendo te falar. Então, quando eu comecei a aprender a olhar o que o corpo está querendo nos mostrar, é maravilhoso. E você falou muito sobre essas mulheres de energia feminina e energia negativa. Eu já acompanhei uma palestra da Adriana Abril maravilhosa, falando sobre esse eu feminino, dá para falar que é assim? É. E explicando sobre essas diferenças, né? Sim. Não sei se dá pra gente fazer aqui aquela técnica de descobrir se a sua energia é masculina ou feminina. Tem como? Tem como. Então vamos fazer o seguinte, você vai conversar com a câmera lá, olhar para a câmera, como se estivesse conversando com as mulheres que estão assistindo e explicando para elas, para fazer, como eu já sei, eu vou ficar quietinha, combinado? Combinado. Então, assim, quando nós nascemos, existe uma energia que a pessoa vem neste mundo. Então, por que tem essa energia? Porque aquele clã precisa daquela energia, aquela família precisa daquela energia naquele momento. E não é só a mulher que tem energia, o homem também. Existem pessoas de energia feminina e existem pessoas de energia masculina. O que isso significa? Nós temos uma ação na vida quando a gente é de energia masculina, mais testosterona. E a gente tem uma energia feminina mais de receber o lugar, mais para dentro da pessoa. E existe um teste que a gente faz, que eu até trouxe para vocês aqui, ó, um livro da doutora Josie Cromer, é uma francesa, que desenvolveu todo o teste, né, para a gente descobrir se a pessoa é de energia masculina ou feminina. Então, eu vou fazer o teste agora, tá bom? É assim, ó. Se você vai pedir para a pessoa aplaudir, ou você mesmo está aplaudindo aí assistindo. Bateu palma. Se você é mulher e bateu com a direita mais forte em cima da esquerda, você é de energia feminina. Se você bateu com a esquerda em cima da direita, você é de energia masculina. Mesma coisa para os homens, mas agora preste atenção que tem uma grande diferença. Você que é homem, bateu com a direita em cima da esquerda, você é de energia masculina, de ação. Uá. Se você bateu com a esquerda em cima da direita, você é de energia feminina. O que isso muda para a pessoa? É o jeito que ela olha a vida, é o jeito que ela vai para a vida. E os sintomas que aparecem na vida da pessoa levam muito em consideração a percepção que ela tem da vida. Então, se eu tenho mais testosterona, eu sou mais ação na vida. Eu tenho mais facilidade de dar embate na vida. Eu não tenho tanto medo do conflito. Se eu sou de energia feminina, eu sou mais sensível, eu sou mais acuado, eu tenho mais dificuldade de ação para a vida. Então, essa é a diferença básica, né, da energia masculina e da energia feminina. Muito bom. Bom, eu fiz esse teste já. Minha energia
é masculina, né? Sou mais da ação e eu sou realmente mais acelerada, mais da ação. Eu resolvo depois que eu desmonto, mas eu resolvo primeiro. E depois eu quero saber também se você que fez esse teste, manda pra gente também qual é a sua energia, para saber se você descobriu aí. Mas faz certinho, assim como ela explicou. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala como essa energia segue dentro da linha familiar, pode ser? Pode. Então depois do intervalo a gente fala como tudo influencia também dentro da sua família, das suas vivências anteriores e o que você pode mudar para o futuro, combinado? Não saia daí, o De Corpo e Alma volta já. Seguimos com o De Corpo e Alma falando sobre a mente mente, mas o corpo não. No bloco anterior a gente fez um teste, a Adriana Abril que está aqui com a gente, fez um teste para saber se a sua energia é masculina ou feminina. Faça esse teste, vai ser importante, até para entender um pouco o que acontece na vida das pessoas, né? Bom, agora a gente vai falar sobre a parte familiar. Tem essa é até uma pergunta que eu faço que tem um pouco, não sei se tem a ver ou não, mas aconteceu na minha família, que é a sequência do que acontece. Acontece com a mãe, acontece com a filha também. Minha mãe, ela engravidou e me teve com 27 anos. Eu tive filho com 27 anos também. Isso é coincidência ou tem a ver também com essa energia, o que acontece dentro da família? Tem tudo a ver com a energia familiar, porque nós temos um ciclo memorizado celular. Então, o que isso significa? Vou dar um exemplo assim, por exemplo, na nossa família você aprendeu a fazer arroz com água quente. Então vamos supor que a mãe da Marcela, é só uma suposição, a gente não sabe da história dela, também não sei, que a mãe da Marcela engravidou com 27 anos e que a mãe dela teria vontade de fazer uma faculdade, mas por conta da gravidez não fez. A Marcela engravida com 27 e se ela também não tivesse feito uma faculdade, não tivesse desenvolvido, pode ser que se ela tivesse uma filha mulher, com 27 a filha também engravidaria antes de fazer uma faculdade. Então, vem mostrando para a pessoa que ela precisa evoluir. Então, quando a gente não evolui, eu falo que a pessoa é o boleto que alguém não pagou e que você precisa pagar. É uma oportunidade de desenvolvimento para todo o seu clã. Então, quando a Marcela, com 27, engravida, mas mesmo assim ela teria feito uma faculdade, ela ressignificou tudo para trás e para frente. Para evolução. A gente é movido pela evolução. Porque tem muita gente que aceita assim, eu nasci nesse ambiente, nesse estilo de vida, e é aqui que eu vou ficar, que é o meu destino tá aqui. Tem muita gente que pensa assim, e tem aquele que fala, não, eu quero mais, eu vou sair disso. Tem essa quebra de sequência familiar? Tem, e essa quebra dá muito medo para quem vai quebrar. Porque quem vai quebrar essa sequência é como se ela soltasse todos aqueles que ficaram para trás e desse um passo. Então, lá nos primórdios, quando viviam todos juntos, quando você era banido por alguma rebeldia sua, a chance de você viver era muito pequena. E a gente carrega essa memória. Quando nós saímos da nossa família e fazemos diferente, a memória celular que ficou em você é que, será que eu vou viver sem esse clã? E o clã também fica desesperado, porque ele perdeu um membro. Então, aí quando você dá o passo, que você faz diferente, você fala, nossa, não aconteceu nada, só coisa melhor. Você evolui e todos aqueles que ficaram para trás vão olhar e vão falar, nossa, não é que dá certo? E o medo vai se diluindo. E é isso que faz nossa evolução. Se nenhum daqueles tivesse sido rebelde e tivesse dado passo, nós poderíamos estar hoje ainda fazendo fogo todos os dias, da mesma maneira.
Então, a rebeldia de um, vamos dizer assim, rebeldia entre aspas. É o olhar que é fazer diferente, né? Isso. Ela consegue também abrir a mente de quem ficou. Com certeza. Porque daí fala, nossa, ele foi, deu certo, então eu posso ir, o caminho é seguro? Isso, porque assim, ó, nós estamos numa faculdade. Então, assim, quando a pessoa não tem ninguém na família que fez uma faculdade, quando ele vai fazer, tudo para ele parece muito difícil. A mensalidade para pagar, o ônibus que vai pegar, tudo é muito, porque nunca ninguém passou por essa experiência na vida. Então, dá-se a sensação que eu estou em perigo mortal. É assim, cuidado que você vai morrer. Mas quando você começa a fazer diferente, você vai tirando as pedras do caminho e vai aprendendo. Porque se fosse para nós não aprendermos, nós nascíamos andando, né? Então a gente vai. Deus colocou nós sem andar para a gente ir aprendendo. É que a gente é teimoso e com medo a gente acaba, né? É o medo que a gente trabalha muito com o que a gente trabalha, né? Para dar o passo mesmo. E falando nessa evolução, tem muito o eu ferido, né? Que a pessoa passa por uma situação complicada, um trauma até, e ela acredita que não dá para sair daquilo, e tem como. O que é o trauma que mais impacta a vida da pessoa? É quando ela é pega de surpresa, é no contrapé, a gente chama assim DHS, dia, hora e segundo, que ela ficou sem ação, porque todos os mamíferos têm o modo fuga e luta, que é o sistema simpático e parasimpático. O simpático fala, corre que você está em perigo, ou luta que você está em perigo. Então, quando você perde isso e você fica acuado, é o momento que o trauma se instala. E aí vamos supor que você sofreu um acidente de carro quando você tinha 4 anos de idade. E estava chovendo e é noite. O cérebro ele vai gravar tudo aquilo que é para que se um dia você passar por uma noite parecida, você fique em alerta. Porque ele quer te defender na vida, para você não morrer. Sabe que a gente trabalha para não morrer. E aí, você pode estar fazendo faculdade à noite, e aí aparece uma noite muito parecida e você está dentro do ônibus. De repente você fala, me deu um medo de vir para a faculdade. E aquele medo, daquele trauma, pode impedir você de continuar a sua faculdade. E aí, como nunca ninguém fez a faculdade da sua família e falar para você, não tem perigo, eu já fui milhões de vezes para a faculdade, não tem ninguém para falar para isso para você e você não presenciou, possa ser um agravante de você voltar e ficar lá dentro do clã. Porque às vezes tá quentinho o lugar, mas é fedido. A zona de conforto às vezes não é tão confortável assim, né? Quando você vai botar reparo, o negócio não é tão assim. Então, quando a gente trabalha os traumas, a gente dá possibilidade para a pessoa dar o passo de viver com livre-arbítrio. Eu escolhi fazer a faculdade e eu estou empoderado para isso. É isso que eu vou fazer diferente e vai dar certo. Mesma coisa, vamos colocar um trauma diferente, um relacionamento. Tem muitas pessoas que passam por relacionamentos ruins e colocam aquilo como esse é o tipo de relacionamento que existe, não tem outro. Ou até segue com o mesmo padrão de parceiro ou parceira, né? Não, eu só tenho, eu tenho o dedo podre. Dedo podre é o que eu mais escuto. E é ressignificar e mudar. A microfisioterapia ajuda também nessa mudança de comportamento, de visão? Quando a gente chega uma pessoa e fala para mim, eu tenho dedo podre para relacionamento, nós vamos olhar o pai dessa pessoa. A energia masculina da família dela. O pai, o avô, o bisavô. Ali a gente tem uma memória de que a energia masculina da família dela não é boa assim, não foi uma energia que protegeu o feminino. Então, muitas vezes, a gente encontra um masculino difícil, por mais doido que pareça, eu falo que o Lé não conversa com o Cré, eu quero, mas não consigo, é porque a pessoa encontra uma pessoa não disponível na vida dela. Porque quando eu tenho medo do masculino, eu encontro um meia-boca, uma pessoa que não seja disponível.
um marido que quase não fica em casa, um namorado que mora em outra cidade. Eu tenho, mas não tenho. É um modo proteção. O cérebro ele sempre vai encontrando uma estratégia de sobrevivência para você sobreviver. Mas quando você parte, dilui esse medo e parte para viver, tudo muda. Tanto para o homem e para a mulher também. Esse relacionamento de energia, então do homem tem muito a ver com a energia feminina da família e da mulher a energia masculina. Exato. Olha que interessante. E agora fala um pouquinho mais sobre a microfisioterapia. A pessoa quer procurar. Ai, Marcela, eu estou interessada, Adriana, eu quero fazer sessões de microfisioterapia. Como ela vai para procurar um profissional para fazer essas sessões? Então, a microfisioterapia ela é uma técnica que é feita no mundo inteiro, praticamente, quase todos os países ela é feita, né? E aqui no Brasil existem inúmeros profissionais. A microfisioterapia, ela é feita assim cada 30 dias, 60 dias, mas o ciclo terapêutico é uma vez na semana. Por quê? Porque eu trabalho a micro, as leis biológicas e a grade de lealdade familiar. Então a gente trabalha essas 3 técnicas juntos para... Aonde está o seu medo? Aonde você está estacionado é o seu medo. E é muito difícil a gente olhar o nosso ponto cego, né? Porque ele se é cego para você, como que você vai enxergar? Né? Precisa de uma outra pessoa que possa estar olhando para você sem julgamento. Porque o medo leva nós a se julgar demais, né? E a vida precisa ser um pouco mais leve, né? Muito mais leve. Nossa, é maravilhoso quando nós podemos olhar e falar, nossa, olha, eu gostaria de fazer isso. Ah, eu gostaria de fazer aquilo. E dar o passo, né? Porque o ser humano, ele sonha muito e é maravilhoso sonhar. Mas se você não entrar na ação por conta do medo, o seu sonho vai se tornar só um sonho de padaria. E é aí que a pessoa fica #chateada. Adriana, agradeço muito a sua participação aqui. A gente conseguiria conversar ainda muito tempo, né? Mas a gente tem um tempo aqui no nosso programa. Espero você de volta aqui a qualquer momento. E agradeço também a todo mundo que ficou aqui com a gente, aprendeu um pouquinho, sentiu aí no coração que às vezes aqueles traumas que estão aí há um bom tempo, eles podem sim ser ressignificados, né? Sim. E talvez os monstros da vida da gente não são tão monstros assim. Sim, e eu digo que não tenha medo. Sabe? Não tenha medo. Então eu trouxe aqui para o programa da Marcela hoje, quando a gente começou a conversar bastante do corpo, né? Que a gente olha para o corpo e às vezes, né, olha para ele. Como eu trabalho com as células, elas escutam, são vivas, né? Eu trouxe aqui para a Marcela, depois ela pode colocar no programa, uma frase para a gente falar no ritual da manhã. É um agradecimento ao nosso corpo, porque o nosso corpo carrega a nossa alma. Então eu trouxe com todo carinho, né, para você depois colocar. Quer ler para todo mundo? Pode ler. Você quer ler? Eu? Leia. Vamos lá então, para a gente conversando fechar com o seu corpo. Vamos lá, espero que você esteja assistindo também. Leia e acompanhe comigo. Lê não, né, mas acompanhe. Se quiser repetir, pode repetir também. Agradeço a ti, corpo, por seres um belo invólucro para a minha alma. Obrigado por me deixares estar na tua vida. És forte, belo e agradas-me tal como tu és. Tu e eu mantemo-nos saudável até a última hora. Amei! Amei! Amei, amei, amei! Agradeço mais uma vez, que a gente encerra então com essa mensagem linda. Depois a gente deixa também ela escrita ali para o pessoal que quiser ter essa mensagem e ler para ter uma vida mais leve de corpo e alma. Amém. Obrigada. Agradeço, gente. Um grande beijo e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau. Obrigada.